E aí, tudo bem? Olha, como no outro vídeo, a instalação hoje vai ser do Qtfish também. O Qtfish, para quem não sabe, é um ambiente novo de desktop aqui no mundo Linux. E eu fiz recentemente um vídeo com o Manjaro. Só que dessa vez eu vou fazer a instalação baseada no Ubuntu, ou seja, eles jogaram o ambiente em cima do Ubuntu. Então a instalação hoje vai ser em cima do Ubuntu. Lembrando que é uma versão de desenvolvimento, mas é bem interessante. Então vamos ver como fica a instalação do Qtfish em cima do Ubuntu, certo? Lembrando que é a versão mais nova do Ubuntu também. Vamos lá para o vídeo? Essa é construída em cima do Ubuntu. Se você tiver a curiosidade de experimentar, você faça o teste baixando desse link aqui. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu já fiz o download, é claro, né? Vou clicar em Tente aqui, tá em português, eu vou mudar para o inglês. Try it, ou seja, experimente aqui ou tente aqui. Então você pode clicar aqui. Se você for tentar baixar por meio do Mega, é bom que você tenha uma conta do Mega aí ativa, tá? Porque sem conta você não vai conseguir baixar. Você vai começar a baixar, mas na metade do download vai dizer que você não tem limite para baixar tudo, e aí você tem que comprar uma conta. No caso do link direto, não, você baixa, só que a velocidade está bem limitada. Eu não sei por qual motivo, mas está bem limitado. Eu recomendo você baixar essa versão 0.4.1 beta, que, como eles mesmos estão falando aqui, foi corrigido o erro da instalação do sistema. Então eu baixei esse aqui. Você pode clicar e baixar normalmente, tá? Bom, então vamos para a instalação. Vou fechar aqui. Aqui você pode escolher a primeira linha de cima, Qtfish, dá um Enter. Beleza, aqui o modo live, eu vou ajustar a resolução. Para fazer a instalação aqui é muito simples, clica aqui no lançador e você vai achar aqui o ícone Install Qtfish OS. É só você clicar em cima que ele já abre o Calamares. Instalação muito simples. E instalar. É só clicar em instalar. Vou cortar o vídeo e já vou mostrar ele instalado. Ok? Aqui ele já está instalado. Quando ele entra pela primeira vez, você vai notar que mesmo escolhendo o português do Brasil, ele entra em inglês. Você deve corrigir isso clicando aqui nessa engrenagem e vir até a linguagem. Aqui você clica em linguagem e você escolhe o idioma. Reinicie o computador que ele já entra no idioma que você selecionou. Aqui você também consegue configurar outras coisas como rede Wi-Fi e rede cabeada, e a resolução do monitor, também a aparência, fonte e plano de fundo. E você também consegue ajustar a dock aqui. Você pode, por exemplo, se você deseja jogar para a esquerda, você joga, ou para a direita, ou como está no padrão na parte de baixo. Você pode selecionar aqui o tamanho dos ícones. Tem essas 4 opções aqui. Aqui, como eu disse, é jogado em cima do Ubuntu. Vou instalar aqui um programinha para a gente ver as configurações. Você pode observar que eu fiz uma coisa errada.
eu fui tentar instalar um programa antes de atualizar o sistema. Isso não é recomendado. Você pode ver que está dando um probleminha aí, está dando erro. O correto é você atualizar primeiro o sistema. Isso que eu vou fazer na sequência após esse erro aí. Bom, então como eu não fiz a atualização antes de tentar instalar o programa, deu erro, certo? Nesse caso, eu já vou atualizar. A gente pode fazer isso por meio do próprio gerenciador de pacotes Muon. Só o que acontece, por estar desatualizado, até o gerenciador não está legal. E esse sistema, por ainda não está pronto, também tem esses problemas. Então vamos fazer aqui por meio do terminal. Depois a gente abre o gerenciador de pacotes. Então ele vai fazer a atualização do sistema para a gente. Certo, eu concluí aqui a atualização. Agora eu vou reiniciar o computador para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Lembrando que o sistema é instável, então pode ocorrer de alguma coisa não funcionar. Mas no geral vai funcionar sim. Certo, então eu atualizei e reiniciei o computador. Agora nós já podemos tentar ver se vamos conseguir abrir o gerenciador Muon. Olha, ele já abriu, certo? Não façam o que eu fiz, tentar instalar alguma coisa sem antes instalar as atualizações do sistema, tá? Mesmo que ele esteja finalizado, você tem que ter esse cuidado porque vai dar erro. Bom, antes eu vou mostrar, como eu disse, no terminal aqui. Agora sim, agora eu vou tentar instalar o NeoFet. Certo, tá aí. Como eu disse, o ambiente é em cima do Ubuntu, e o Ubuntu com o kernel 5.11, que é justamente o Ubuntu 21.04, e essa novidade aqui, que é o ambiente de desktop Qtfish. Certo? Vamos lá para a loja agora, porque aqui é o seguinte, eu vou abrir aqui o lançador, o inicializador, e você pode observar que os programas que esse sistema traz são poucos. E outra coisa que eu preciso falar para você é o seguinte, não recomendo no momento você querer utilizar um plugin Flatpak ou Snap aqui. Pode ser que não seja a hora ideal, talvez não fique legal, tá? Você pode usar a loja, eu vou abrir a loja aqui, e na loja nós podemos instalar inclusive o Gnome Software. Ó, você pode clicar aqui em instalação, instalar, aplicar, senha. A loja está instalada, Gnome Software. Você pode observar aqui que os plugins Snap e Flatpak estão aqui na loja, você também poderia instalar. Inclusive até o Snap foi instalado aqui na hora que eu pedi para instalar, ele entrou junto. O Flatpak não. Pode ser que não esteja pronto aplicativos nesse formato, nesse ambiente, tá? Então não recomendo você instalar um programa no formato Snap, por enquanto, tá? Deixa finalizar, que aí eu acho que vai ficar bem legal. Fechando aqui, você já pode vir aqui novamente no inicializador e você já vai encontrar a loja aqui, ó, Let's Go Shopping. Então aqui você já pode usar ela tranquilamente, certo? Deixa eu ver se a gente consegue instalar o VLC. Olha, ele não está instalado, eu vou clicar em instalar ele. Olha, eu recomendei a você não utilizar o modo Snap e eu acabei instalando com o plugin Snap, como você está vendo aqui. Deu certo. Vou minimizar aqui, olha só, eu consegui abrir nesse formato de pacote, tá vendo? Certo? Minha recomendação é, por enquanto, não dê preferência para pacotes no formato Snap. E nem tente instalar aqui o suporte a Flatpak. Deixem eles finalizarem primeiro o ambiente. Aí sim, depois de estável, a gente pode fazer o que bem desejar aqui com respeito a pacotes. Se você desejar instalar um outro programa, como por exemplo o OBS Studio, que está aqui, mas também está no formato Snap, e não recomendo você fazer isso por aqui, você tem dois modos aqui muito simples de fazer. Você pode vir aqui no Muon e também pesquisar aqui, só que o Muon não vai mostrar Snap, certo? OBS Studio está aqui. Aqui você pode instalar ele sem nenhum problema. Olha isso. Aplica, coloca a senha
Tá, o que eu estou falando é o seguinte, você até pode, mas está na minha frente aqui, já foi o primeiro que apareceu, eu vou instalar. Mas pode ser que não fique bem legal, né? E você instalando o programa com a extensão nativa aqui, que é a do Ubuntu, eu tenho certeza que vai funcionar. Olha aí, instalado. Eu agora vou fechar aqui. Eu agora posso já vir no lançador aqui, no inicializador. E você vai ver que o OBS Studio já está aqui também, por meio do Muon. Certo? Aqui está o OBS Studio. Outro modo é você vir aqui, ó, e sudo apt install OBS Studio. Coloca a senha. Ele disse que já está instalado. Se não tivesse instalado, você ia instalar aqui rapidinho. Com respeito à memória, o uso da memória aqui nesse ambiente, eu selecionei aqui no meu sistema 3 GB de RAM. E você pode observar aqui que ele está usando 37% desse total. Ou seja, aqui com o ambiente sem fazer nada, o sistema está consumindo nesse momento na faixa de 1 GB, 1200 mais ou menos aqui, sem fazer praticamente nada. Agora, se eu abrir alguma coisa aqui, você pode ver que eu estou mexendo aqui no Firefox, eu acabei de abrir, e ele vai para 45%. Fica nessa faixa de 45%, 50% de uso. Certo? Fechei os aplicativos, ele baixou para 37%. Aqui é o processador. O processador ele está usando muito pouco, está bem suave. Certo? Os papéis de parede é o mesmo do Manjaro com esse ambiente que eu mostrei aqui no último vídeo. Para mudar o plano de fundo aqui é fácil. Já vem esses por padrão. O resto você tem que baixar da internet. Na realidade não parece nem um pouco com o Ubuntu. Pacotes, você consegue instalar qualquer pacote .deb aqui sem problema, tá? Só a recomendação que eu passo é essa, ter cuidado com pacotes nesses formatos Flatpak, Snap, por causa do ambiente, não por causa do Ubuntu, porque o Ubuntu aceita tudo, mas por causa do ambiente, que ainda não está pronto. Tudo bem? Eu acho que deu para passar para você aí as informações a respeito desse sistema. Outra coisa que eu preciso mostrar é o seguinte, para desligar ele aqui, você já observou que não tem o botão de desligar? Então, para desligar ele aqui, você tem que clicar aqui em cima do ícone de volume de áudio aqui, ó, e desligar. Ele não tem um botão separado aqui para desligar. Deixa eu ver se eu jogar ele para cá ele vai, mas não vai, ó. Não vai. Então você tem que clicar aqui e desligar. Beleza? Por hoje é só. Eu espero que você tire bom proveito do vídeo. Se tiver interesse em testar esse ambiente, esse sistema com esse ambiente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar. Só tendo cuidado de não querer usar ele aí para o dia a dia, porque ainda não está totalmente pronto, né? Tudo bem? Obrigado e eu espero você no próximo vídeo. Abraço!